Israel, ore por Israel, ame Israel e busque o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó e saia do sistema romano religioso. Amém. Glória a Deus. Que Deus venha abençoar aí nosso mestre Eric. Deus possa abençoar ele grandemente aí com esse chamado aí de ensinamento, de palavra. Que Deus venha te abençoar, meu querido. Está convidando também agora o Ministério Yudar para estar fazendo mais um louvor. Que venha fazer aquele louvor, ouve-se os júbilos de todos os povos. Deus está levando o programa Despertar aqui agora, nesse momento, ao vivo, para uma direção diferente, que é sobre nações, que é sobre famílias, sobre o povo do Eterno. Então vamos clamar e vamos louvar aí. Ouve-se os júbilos de todos os povos. O reino é do Eterno, meu amado. O reino é de Deus. Glória a Deus. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. O império os reconhecem e sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá. Sua destra reinará, Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu, glória a Deus. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. O império os reconhecem e sua destra reinará. Leão de Judá,
língua confessará, todo ouvido ouvirá. É a palavra do Eterno. Vai chegar um momento que todos vão reconhecer que Yeshua é o único Salvador de nossas vidas. Que Deus possa abençoar o Ministério Yudá. Está passando agora, meu amado, a oportunidade para o nosso amado e querido evangelista Maico, que vai ser boca de Deus nesse programa de hoje, que vai ser aí o ministro da palavra. Meu amado, chegou o momento do Eterno falar contigo. Que Deus possa abençoar aí o nosso evangelista Maico nessa palavra abençoada. Fica à vontade, meu querido, deixa Deus te usar nesse momento. Amém. Graças a Deus, mais uma vez, estamos aqui com uma oportunidade tão especial, tão nobre, expressiva como esta, de podermos ministrar a palavra do bom mestre. Eu quero deixar uma reflexão para nós outros nessa tarde, que se encontra em Salmos 116. Salmos, o registro sagrado é 116. E quero compartilhar apenas 3 versículos, o 6, o 7 e o 8. Somente 3 versos para a nossa aplicação nessa tarde. E o texto vai dizer: o Senhor guarda aos simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. O verso 7: volta minha alma a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. O último versículo de número 8: porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. O texto sagrado, ele é de alta relevância e ele vai nos ensinar algumas verdades aqui explícitas. O salmista, ele vai dar uma declaração que ele está confiando, e mais do que uma confiança, ele vai externar a sua gratidão, a sua celebração. A sua alma, ela está anelando a presença do Deus Todo-Poderoso. Ele vai nos ensinar no verso de número 6, dizendo que ele é guardado porque a sua vida tem uma simplicidade na presença do Senhor. Mesmo ele estando abatido, ele foi guardado, resguardado pelas mãos do Eterno. Mas eu quero deter-me no verso de número 8, quando esse mesmo salmista, ele vai nos ensinar algumas verdades aqui inseridas, incultas nesse texto, dizendo cerca de 3 grandes libertações, Diácono Peterson. E aqui a primeira grande libertação, ele vai clamar. É como se fosse um grito saindo do seu íntimo. Ele fala: livra a minha alma da morte. A primeira grande libertação para você que me ouve, há momentos em nossa vida que às vezes estamos cercados de uma massa, de uma multidão, mas quando na verdade a nossa alma parece que ela está presa, parece que ela está confinada a uma morte, ao óbito, e na verdade não tem dinheiro que paga uma libertação como essa, não tem um bom salário, uma boa casa que vai trazer um refrigério, que vai trazer uma bonança. Mas o salmista, quando ele consegue externar dizendo: livra a minha alma da morte,
É porque ele sabia que somente as mãos do Todo-Poderoso Deus, somente a mão do Eterno podia trazer livramento para a sua alma. É possível que você que está me ouvindo nessa tarde, nessa temática, nessa programação, que falamos a respeito de despertamento para a tua vida. A primeira libertação vai falar da área espiritual. A alma está intrínseco à área espiritual. Você pode estar muito bem na sua empresa, na sua faculdade, na sociedade aonde você está habitando, aonde você mora, aonde você reside. Mas quando na verdade a tua alma não está bem com o Senhor, você com certeza está fadado ao fracasso. É muito semelhante à necessidade do servo ou da corça, quando vai dizer: a minha alma anseia por ti, ó Deus. O Salmo de número 42, o verso 1. Esse animal, ele consegue sentir o cheiro das águas cerca de mais de 3 quilômetros de distância. Assim tem que ser a sua alma. Ela precisa detectar o seu distanciamento. A sua vida está distante da realidade que Deus quer, que Deus tem para a sua vida. A primeira libertação é a libertação da alma, e vai falar na área espiritual. A segunda libertação, ele vai falar: livra os meus olhos das lágrimas. Todos nós temos perdas, todos nós temos decepções, mas só que quando ele está nos ensinando a respeito dos olhos, é porque é momento que nós choramos. E é um tipo de choro que é um choro intensivo, é um choro crítico, é um choro de lamento, e não é um choro de alegria. É quando nós estamos rodeados de pessoas, mas os nossos olhos estão chorando copiosamente por um fracasso, por um trauma, por um medo que precisa ser tratado. O salmista está nos ensinando em uma aplicação muito simples, concernente à área emocional. Eu acredito que muitas pessoas que estão me ouvindo nessa tarde, jovem Eric, que na verdade o seu emocional foram flechados, o seu emocional estão sendo atingido por dardos inflamados de Satanás. Mas Paulo, aplicando o texto aos Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10, ele vai dizer que nós precisaríamos ter o capacete da salvação. Esse capacete é porque ele precisa proteger a nossa mente. A sua mente precisa ser protegida todos os dias, todos os instantes. Um skatista que se valoriza, que se preza, ele não vai para uma área, para uma praça de skate, e não vai levar o seu capacete, a sua tornozeleira, porque ele sabe que ele é passivo de um tombo, e um tanto quanto que ele cair e se machucar, está protegido. O motociclista, por sua vez, ele vai levar o capacete, e mais do que colocar no seu punho ou no seu cotovelo, ele vai colocar na sua cabeça. Assim é você e eu. Precisamos estar todos os dias com o capacete da salvação, que é uma das armas defensivas que os soldados romanos iam para a batalha, e assim como um bombeiro, quando ele vai combater um incêndio, ele tem essa arma defensiva para se proteger de um incêndio. Assim é você e eu. Nós precisamos estar protegidos contra todos os dardos de Satanás. Uma das áreas que tem afetado a sua vida é a área chamada emocional. Satanás sabe que se ele conseguir infligir, ele sabe que se ele conseguir ganhar campo, consequentemente ele vai minar o seu coração, e a sua prática não vai conseguir exercer o comando do cérebro, dessa caixa craniana. Mas eu profetizo nessa tarde de despertamento, de despertar para as nossas vidas,
que o teu emocional está sendo sarado, está sendo curado, está havendo uma restauração no seu interior. Você precisa sair desse lugar que limita, você precisa sair desse poço. E o poço que está te aprisionando, isso aqui é muito sério, diretor Renato. O poço, nós olhamos para o lado, só vai haver barro. Lá no final do poço, se tiver úmido ou molhado, só vai haver lama. Mas contrapartida, você só tem uma saída, que é olhar para o ápice, é olhar para o cume do poço e enxergar uma saída. O Senhor nessa tarde está dizendo, é momento de você se posicionar e olhar para o alto, para o autor e consumador da sua fé. Há uma presença de Deus para a tua vida, para te levantar do monturo e te colocar, sentar na mesa com os príncipes. Aleluia. Terceira e última grande libertação que eu aprendo e aplico aqui. E os meus pés da queda. O apóstolo São Pedro, em Atos capítulo 12, o texto vai dizer que era época de Páscoa, e no entanto, o império que reinava, Herodes, ele vai achar por bem perseguir os cristãos e ele vai prender 2 apóstolos. Tiago fora morto à espada e Pedro é preservado para o próximo dia. Eu acho isso aqui um tanto quanto confuso, qualquer um sabendo que está na lista preta para ser o próximo da vez, vai ficar agoniado até chegar a alvorada do dia, não vai conseguir ficar em paz, não vai dormir. Uma hora para ele é como se fosse 2 horas ou até mesmo um dia. Só que é o texto sagrado que vai dizer que Pedro dorme, a ponto que Deus envia o anjo, desperta Pedro, porque tinha um grande livramento de Deus para a vida do apóstolo. É possível que você esteja numa prisão espiritual, mas eu acredito nas manifestações angelicais. Deus pode enviar um anjo para sarar a tua enfermidade, para ir nesse lugar que te limita e trazer um grande livramento para a tua alma. E o apóstolo, ele vai acordar e existe ali alguns elementos que vai nortear o seu ministério. O anjo vai falar, toma o cinto e cinge. Vai falar de identificação. O segundo elemento, ou o segundo objeto, como queira, vai falar justamente da capa que ele precisava ser revestido de autoridade, de poder, para sair daquela prisão. Mas eu quero frisar aqui, fazendo uma comparação a esse texto, é que o anjo ainda vai dizer, mas coloque as sandálias nos seus pés. A sandália é um dos símbolos reais que ele teria que continuar na sua caminhada. Não é normal vermos um morador de rua, um pedinte de esmola ou mendigo está bem vestido, principalmente com um tênis grife de marca, porque ele normalmente está descalço. Os escravos naquela época normalmente andavam descalço. É um símbolo de humilhação, um símbolo de pobreza abaixo da média. Deus está dizendo para você que Ele está colocando sandália nos teus pés. Você vai voltar a caminhar, você vai passar por cima desse obstáculo, dessa dificuldade, você vai voltar a triunfar, você vai voltar para a sua família, você vai voltar ao período da tua faculdade, você vai voltar a sorrir, você vai sair da depressão, você vai voltar a glorificar o nome do Senhor. Terceira grande libertação, e eu termino aqui, vai falar justamente sobre os meus pés na queda, e vai falar da área moral. O adversário, ele tem tentado nos fazer
escorregar e cair. Dois pontos principais. Uma vez que nós escorregamos, estamos a um passo, a uma beira de cairmos. E a queda é justamente para colocar o nosso autoestima na lona, no chão, e não termos mais motivos nenhum para ficarmos de pé e voltarmos a fazer as coisas que nós fazíamos e gostamos de fazer. Eu quero nessa tarde tão especial resumir que o Senhor, nesse momento, Ele está restaurando os teus sonhos. Sabe de uma coisa? A tua alma, Ele está restaurando tudo quanto veio de encontro negativamente para te ferir. Pode ter certeza que nessa tarde é uma tarde de você entender a proposta de Deus para a tua vida. A tua alma está sendo erguida pela presença do Todo-Poderoso, pela presença daquele que pode restituir aquilo que você perdeu. Ele irá te devolver. Para cada um dia de derrota, de vergonha, eu libero a palavra profética. Haverá dupla honra para a tua família, para a tua empresa, para o teu ministério. Haverá dupla honra para a tua vida. Se levante desse lugar que te limita, do charco de lodo, dessa posição de pecado, de imundícia. Haverá libertação para a tua alma. E os teus pés estão sendo calçados, porque o Senhor tem algo que Ele ainda não realizou, mas Ele realizará na tua vida. Os teus pés é para uma caminhada intensiva, não momentânea. Os teus pés é para uma caminhada intensiva e constante, e não momentânea. Que Deus em Cristo possa vos abençoar. Esta palavra, eu sou côncio, rápida, porém objetiva, para que você possa raciocinar, para que você possa receber de Deus, do Senhor, nesse momento. Eu quero aproveitar essa oportunidade e deixar aqui os meus contatos. Você que sentiu aí o desejo de nos convidar aonde você congrega para um culto, para uma cruzada, para um congresso, enfim, para estar somando, ministrando uma palavra de Deus para a sua vida. Nós congregamos ali na Assembleia de Deus em São Bernardo, Belfor Roxo, próximo ao 39º Batalhão. Como referência, o nosso pastor presidente, José João Pereira. Eu quero deixar dois contatos aqui, 2662-0447 e 97603-3043. Repetindo, 2662-0447 e 97603-3043. A nossa página nas redes sociais, no Facebook, é EV Maicon Ferreira. A sigla de evangelista é EV Maicon Ferreira. Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus venha abençoar aí o nosso amigo e evangelista Maicon Ferreira, que Deus confiou a ele este momento de palavra, para que venha a ser portador da palavra e da glória de Deus. Meu amado, quero também agradecer aos nossos colaboradores, a sapataria JR Concertos em Santa Amélia, Belfor Roxo, que está nos ajudando aí, nos apoiando. Precisar aí do seu sapato aí, de um conserto, de um brilho, de um conserto abençoado aí no seu sapato, leve lá na sapataria JR Belfor Roxo. Se fica localizado no bairro Santa Amélia, Avenida Joaquim da Costa Lima, em frente ao posto Alê. Quero agradecer também a Ruache Modas, que tem nos ajudado aí também, que é um dos nossos colaboradores aí.
Se eles trabalham com camisas para eventos, para a igreja. Se tiver festividade da sua igreja e quiser fazer camisas, venham fazer com eles. Coisas de Deus tem abençoado aí a Rádio Nova Aliança, com as propagandas e as camisas da Rádio Nova Aliança. Tem no Facebook a página Ruach Modas. Só você clicar lá, Ruach Modas. Tem um número também de celular 991647852, que também estão falando, podem falar com ele. E o e-mail é www.ruachesmodas, www.ruachesmodas, RUACHS modas gmail@gmail.com. Que Deus venha abençoar aí os nossos colaboradores aí, que está nos ajudando com o programa Despertai. Palavra abençoada, meu amado, nosso evangelista. Que Deus possa abençoar ele. Meu amado, em Apocalipse 16, Apocalipse capítulo 16, versículo 14, diz assim: porque são espíritos de demônio que fazem prodígio, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Meu amado, a nossa luta não é contra o sangue e nem a carne. São contra espíritos malignos. Meu querido, o que nós estamos vivendo hoje, muitas das vezes, maioria das vezes, estamos sendo bombardeados pelo inferno. São trabalhos feitos, meu amado, de bruxaria, de macumbaria. E a palavra de Jesus diz que nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne, é contra demônios e potestades, forças malignas. Como o evangelista falou, Deus ele vai te dar vitória. E meu amado, hoje, nos dias de hoje, estamos enfrentando uma batalha espiritual muito grande. E nós somos guerreiros do Deus Todo-Poderoso, nós somos soldados do Deus Todo-Poderoso. Como Deus usou o evangelista, nós temos que colocar a armadura de Deus, o capacete, o escudo, a espada. Nós temos, meu amado, que se preparar contra a batalha, contra a guerra. O nosso Deus Todo-Poderoso, Ele é o general de guerra. Ele é um Deus que nunca foi derrotado, que não conhece a palavra derrota. E tem os seus anjos de guerra para guerrear a nosso favor, para nos fortalecer ao nosso favor. Então, meu amado, o que nós temos que fazer para combater esses demônios, para combater as trevas, é muito jejum e muita oração, é se consagrar. O diabo ele não está brincando de ser diabo. O inferno ele está vindo para cima dos crentes, dos homens de Deus, das mulheres de Deus, fazendo trabalhos de bruxaria, de macumbaria, para derrubar homens e mulheres de Deus que estão na mídia, que estão nos programas de rádio, que estão nos altares, nos púlpitos pregando, ministrando a palavra do Eterno. E meu querido, se você não se preparar, se você não jejuar, se você não orar, se você não colocar a sua vida no altar de Deus, vai ficar difícil. Seja um guerreiro, seja um soldado do exército do Deus Todo-Poderoso. Que Deus venha te abençoar. Fica com essa palavra, que Deus possa te abençoar. Meu amado, entre aí, visite aí o site da rádio, www.radionovaliancaonline.com.br. Tem o Facebook, vai lá, entra no Facebook, curte aí a programação, programa Despertar, curte aí o Facebook da rádio. Que Deus possa abençoar os amados irmãos e aquelas pessoas que foram tocadas, recebeu da parte de Deus, com o nosso programa Despertar. Nos ajuda aí, seja um dos nossos patrocinadores do programa Despertar. Abençoe, semeie, meu amado, no reino de Deus. Cuide das coisas de Deus, que Deus vai cuidar das suas.
aqui nesse lugar, você ajudando a nós aí, semeando no programa Despertar, você está semeando numa terra fértil. E eu profetizo na tua vida como apóstolo de Deus, que você vai prosperar e você vai colher 100 vezes mais em nome de Yeshua. Em nome de Yeshua. Receba essa palavra. Isso é profético. Aqueles que quiserem ajudar, a nossa conta é no Banco Itaú, conta 7185, agência 00314, dígito 7. Conta no Banco Itaú, conta no Banco Itaú, o número da conta é 7185, da agência é 00314-7. Está no nome de Peterson Viana. Que Deus possa te abençoar aí grandemente e tenha um final de tarde, um final de segunda-feira abençoado em nome de Yeshua. Agradecer aqui rapidamente aqui, aproveitar esses minutos finais, deixar o telefone 9685-18599, né? Nós aqui o Ministério Yudá também levamos às igrejas estudos sobre batalha espiritual, fundamentos hebraicos e retorno, Techuvá. A igreja que estiver interessada, seminários de 2, 4 dias ou até mensal também, entre em contato com os números que foram falados aqui. Que o Eterno Deus abençoe e tenha uma ótima segunda-feira. Shalom. Graças a Deus. Eu também quero agradecer a todos os ouvintes da Rádio Nova Aliança, nessa redondeza aqui de São Gonçalo, Niterói e os lugares circunvizinhos, que o Senhor possa vos abençoar, o nosso povo da cidade do amor ali em Belfor Roxo. Um abraço, Deus abençoe a vossa vida, Deus abençoe a minha esposa Andréia, meu filho Samuel, pastora Creuza, minha mãe, meu irmão presbítero Márcio, ali de Parque São José, também Belfor Roxo, meu pastorzão José João Pereira. Deus abençoe os demais obreiros também do nosso campo, ouvintes com audiência, somando. Deus abençoe os nossos patrocinadores em nome do Senhor. Glória a Deus. Passar para o nosso mestre Eric, ele tem uns anúncios para fazer, meu amado, uns trabalhos aí para que venha abençoar o reino. Chamar para todos aqui, continuando falando, nós no Ministério Yudá temos CDs de mensagens, apostilas, né? Não apenas no seminário dito e em aula, mas também apostilas e CDs sobre batalha espiritual, Techuvá, que em hebraico é retorno, né? Que é a raiz, o retorno. Assim como o evangelista Michael falou, o apóstolo Berto também deu continuidade falando, o seminário de batalha espiritual vai edificar a igreja, o corpo, a saber combater melhor, não as pessoas, mas o que está por trás das pessoas, quer seja em âmbitos espirituais de principados, potestades, hostes, dominações, como também Paulo falou. E Techuvá, raízes hebraicas, significa também uma carta aos hebreus que Pedro também diz: convém que ele permaneça no céu até a restauração de todas as coisas. Bem sabemos que quando o Mashiach Yeshua, ele se ocultou, como Daniel fala que o Mashiach seria morto pelo povo do príncipe que havia de vir, e se ocultaria, e logo em seguida a cidade seria destruída. Bem sabemos que depois que Yeshua ele retorna ao Eterno, a cidade de Jerusalém e o templo foi destruído 70 depois por Nero. E também tentaram reconstruir, e houve muitas inquisições e perseguições. Bem sabemos que estamos em tempo de retornar, porque o império dominante no mundo romano deturpou o evangelho do Mashiach, deturpou as cartas dos apóstolos, deturpou muito do que hoje a gente escuta. Então estamos retornando, Techuvá, retorno ao caminho do Eterno, porque bem sabemos que as guerras que estão em Israel e as batalhas espirituais que a igreja, cada um tem enfrentado, tudo isso aponta para um retorno, o retorno do Mashiach. E bem sabemos que ele é judeu, vai voltar judeu para a casa de Israel. Shalom para todos. Amém. Glória a Deus. Deus venha abençoar aí nosso mestre Eric. Quero também, amados, falar aqui o WhatsApp
do programa Despertai, 991647852, 991647852. O pessoal do programa Despertai aí está disposto a ajudar os ouvintes aí no que precisarem de uma oração, quiser fazer algum contato, algum convite para o Ministério Iudá, também pode fazer o contato pelo WhatsApp. Quiser fazer um contato aí, convite para o nosso evangelista Maico, para o nosso mestre Eric, para que esteja ministrando a palavra do Eterno aí nas igrejas, nas festas aí com os amados irmãos, só chamar lá no WhatsApp. O número é 991647852. Quero mandar um abraço e um beijo para a minha amada esposa, que está no WhatsApp ligadinha aí conosco aí. O nome dela é Ingrid Viana. Que Deus possa abençoar ela. Quero mandar um abraço e um beijo para o meu filho Brian, que também está ligadinho lá no programa Despertar junto com a mãe dele. Que Deus venha abençoar todos vocês, meu amado. Shalom, graça e paz. Tenha uma segunda-feira de vitória em nome de Yeshua.